Está começando mais uma edição do Urban View, o programa de TV da Urban Systems, voltado para você que quer ficar por dentro de todos os assuntos relacionados à vida nas cidades. Continuando a nossa série voltada para o crescimento dos setores, o tema de hoje é: quais os caminhos de expansão do mercado de educação superior? Para conversar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está Cristiano Franco, gerente de inovação da Kroton Educacional, uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e do mundo. Ele vai bater um papo com a gente sobre as perspectivas do setor de educação superior, sobre os projetos em tecnologia educacional, além das áreas de inovação em desenvolvimento pela Kroton. Bem-vindo, Cristiano. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Lembrando que você pode participar mandando suas questões, perguntas e comentários para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br ou por meio da nossa já famosa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Lá no final do programa a gente traz o resultado e o Cristiano vai comentar um pouquinho com a gente aí da porcentagem dos resultados da nossa enquete. A pergunta de hoje: você acredita que concluir o ensino superior está mais acessível nesses últimos anos? A primeira opção: sim, pois há programas educacionais que facilitaram o acesso das classes C e D em escolas privadas. Segunda opção: sim, porém a qualidade de alguns cursos deixa a desejar, reduzindo o impacto das medidas de inclusão. Ou terceira opção: não, pois ainda há concentração de ofertas e pouca interiorização das vagas. Olha aí, bem interessante a enquete de hoje. Então vote lá no site da Urban Systems. No finalzinho do programa a gente traz o resultado para vocês. Bom, vamos começar a nossa entrevista, Cristiano. A Kroton está se expandindo, isso é fato, a gente tem visto isso. Quais os novos modelos que o grupo está estudando para facilitar a captação de novos alunos e o ingresso dessas pessoas no ensino de qualidade? A Kroton desenvolveu, Sandra, um modelo acadêmico que a gente chama de Kroton Learning System. É um sistema de ensino que é voltado à nossa principal missão e visão do grupo, né, que é voltado à empregabilidade. Então, a gente busca, desde o início, quando esse aluno entra na instituição de ensino superior nossa e já vem aí de um ensino básico, às vezes com gaps de aprendizagem, com uma série de deficiências, já busca oferecer recursos de nivelamento, quer dizer, cursos para que ele possa acompanhar e fazer seu curso, sua graduação de forma plena. E também, ao final do curso, a gente oferece, e aí dentro dessa missão e visão valores da companhia, a gente oferece um portal, hoje que a gente chama Portal Conecta, voltado à empregabilidade. Porque no final do dia, esse aluno está buscando uma formação para ou ascender no mercado profissional, ou para melhorar de vida, enfim, ou buscando novas competências para que ele tenha acesso ao mercado de trabalho. É importante mesmo, né, se adaptar para poder sobreviver em qualquer mercado, né, Cristiano? Exatamente. Muito bem. Bom, outro fator que contribuiu para a expansão do setor é o aumento da demanda pelo ensino à distância. A gente tem dados aqui da FGV que apontam que em 2002 essa modalidade reunia pouco mais de 6.300 matrículas no setor privado. Em 2012, que é um dado mais recente, atingiu 932 mil, o que corresponde a 18% do total da fatia do setor. Cristiano, como é que a Kroton atua nesse setor e qual a representatividade dessa modalidade na instituição? Hoje, 60% mais ou menos da nossa base de alunos está no ensino à distância. A história da Kroton começou no ensino à distância quando a gente adquiriu uma empresa chamada Unopar, que é hoje uma das nossas marcas de ensino à distância. E hoje o que a gente vê é uma busca muito grande por essa modalidade, afinal de contas o nosso público é o que a gente chama de working adults, né? São jovens que estão empregados e muitas vezes têm uma dificuldade de arrumar tempo fora o trabalho, né, de continuar seus estudos. Então o ensino à distância é uma alternativa interessante para esse jovem e cada vez mais a gente vê as pessoas buscando essa alternativa. Pois é, o Cristiano estava contando antes da entrevista que inclusive é aluno também, né, de EAD. Eu também fui aluna de EAD na pós-graduação. Sim, assim, eu acho que no meu caso, né, a gente sempre está buscando novas competências, né? Como eu disse no início do nosso papo, o nosso modelo acadêmico é baseado em formação de competências para o mercado de trabalho. Então, essas pessoas que estão trabalhando estão buscando adquirir novas habilidades, novas competências, esse mundo em transformação, isso é muito importante, que é o famoso não parar de estudar, né? Então, eu também me enquadro nesse processo,
continuo buscando novos cursos, novas formas de aprender, e o ensino à distância me ajuda muito, né? Acho que a tecnologia, ela veio alicerçar esse novo modo de aprender, né? E então acho que permite que a gente continue estudando sem comprometer o dia a dia, que é bem corrido, né? É verdade. Você falou em continuar estudando, é uma questão muito importante. Continuar inovando também é muito importante, se adaptando, né? Que inovações a Kroton teve que implantar para gerir esse modelo de ensino à distância, que possui muitas peculiaridades, né, também em relação ao ensino regular? Como é que foi esse processo de implantação na Kroton? A Kroton tem inovação no seu DNA há muito tempo, né? Acho que o próprio ensino à distância é um exemplo disso. Assim, nós montamos o primeiro teleporto de transmissão. Hoje o nosso modelo de ensino à distância, a pessoa assiste uma vez por semana, ela vai até um polo para assistir uma aula telepresencial. Então o primeiro teleporto foi implantado pelo Unopar. E a partir daí a gente nunca mais parou, né? Quer dizer, hoje a gente tem ferramentas que a gente chama de ambientes virtuais de aprendizagem, que a gente oferece para os alunos. A gente, esse ano, nós estamos com um projeto bastante interessante, que nós vamos disponibilizar os materiais didáticos para os alunos de ensino à distância, também no formato interativo, que é o que esse jovem hoje busca, né? Mais interatividade, com objetos, com vídeos. Então não só ele tem acesso a um livro impresso, que ele vê valor naquilo e é importante para ele, mas ele também vai ter acesso a um material totalmente digitalizado e interativo. Você sabe me dizer como aconteceu isso? Foi o ovo ou a galinha chegou primeiro? Quer dizer, essa necessidade veio dos alunos ou a Kroton entendeu isso por meio de pesquisas? Como é que funcionou isso, Cristiano? Na verdade, como eu disse, né, na nossa história, nós entramos no EAD, né, como uma aquisição, que foi a empresa da Unopar, mas isso já veio numa visão de mercado que o mundo está em transformação, a tecnologia ela veio para suportar essa transformação também na educação. Entendendo isso, a Kroton entrou nesse mercado, viu uma aquisição, que no caso foi a Unopar. Então, acho que tentando responder essa pergunta do ovo da galinha, né? Assim, acho que foi uma visão muito mais do que a tecnologia está transformando esse negócio e a importância de estar inserido nesse negócio. E que hoje nos alavancou como líderes nesse mercado. Como eu comentei, a gente tem uma base bastante expressiva de ensino à distância. Sem dúvida. Bom, mais para frente a gente vai conversar um pouquinho da diferença de perfil aí dos alunos, da diferença de geração Y, X e tal, que impactam sim nos modelos de didática. Mas eu queria que você contasse, você já começou falando para a gente um pouquinho do público target da Kroton. Sim, o nosso público hoje, falando um pouco do EAD, né, que a gente estava comentando aqui, é um público que é o jovem que está trabalhando. Então, é um público tipicamente de classe C, normalmente fez um colégio público, né, estudou no ensino médio, né, fez uma escola pública e está buscando no seu trabalho, nas suas atividades, justamente aprimorar e ascender nesse mercado de trabalho. Então ele busca a instituição de ensino novas competências, aprender coisas novas e reafirmar conceitos que ele precisa no dia a dia do seu trabalho. Então esse é o típico público hoje que busca a Kroton, né, e é onde exatamente o nosso foco, o nosso pilar é a formação, ser aí uma empresa, né, escolhida, né, dentro das instituições de ensino para formar essas pessoas para ascenderem no mercado de trabalho. Como eu comentei, tendo isso muito forte, a nossa visão e missão é tão forte nesse sentido que nos obrigou a criar um portal, né, que hoje é o Conecta, que busca o quê? Justamente casar as empresas locais onde a gente está inserido com esses jovens que estão cursando nossa instituição de ensino, mostrando para eles, dando acesso a eles a vagas, né? Hoje, só para dar uma ideia de número, a gente tem aí por volta de 3 mil vagas disponíveis no nosso portal. Já conseguimos, inclusive, empregar por volta de 300 alunos e 500 empresas mais ou menos cadastradas. Então, a gente buscando isso, esse aluno está buscando competências, eu acho que faz todo sentido a gente trazê-lo aí para utilizar o Conecta, né, como um portal para trazê-lo para o mercado de trabalho. Sim, sem dúvida. Esse portal Conecta é extremamente interessante. Você acredita que esse portal é um aliado para incentivar, talvez, os alunos, quer dizer, já é o produto final, se vamos colocar, né, a entrada no mercado de trabalho? Funciona como uma fonte de incentivo? Funciona tanto como uma fonte de incentivo para ele ascender e entrar no mercado de trabalho,
E a gente utiliza isso também como vamos dizer assim, uma alimentação ao nosso próprio modelo acadêmico. Uma vez que a gente tem um modelo acadêmico baseado em competências, o que o mercado de trabalho está demandando, a gente também está vendo nesse portal. Então, se o meu aluno, quando entra no portal, ele tem algum gap de alguma competência, primeiro, eu já ofereço para ele alguns cursos adicionais para que ele possa endereçar esses gaps, mas também eu alimento o meu sistema acadêmico para que ele tenha disciplinas que cubram aquelas competências que o mercado de trabalho está exigindo. Extremamente interessante, Cristiano. Vamos falar um pouquinho de inovação e tecnologia, que são formas de diferenciar, né, a rede das demais competidoras do setor. As plataformas adaptativas vieram para ficar, todo mundo tem falado, tem visto isso inclusive na mídia. Como é que funcionam as ferramentas de Adaptive Learning lá na Kroton? Então, Adaptive Learning é um tema ainda controverso, recente. Se a gente olha, por exemplo, as pesquisas do Gartner, né, que é uma referência em termos de tecnologia, diz que essa tecnologia ainda vai amadurecer durante aí 5 a 10 anos. Mas, como é uma tendência muito forte e acho que visando a personalização do ensino, uma vez que nós somos uma instituição que tem um grande volume de alunos e a gente precisa garantir qualidade no ensino para uma massa grande de alunos, então essa ferramenta é uma ferramenta extremamente importante para que a gente ofereça um certo nível de personalização para esses alunos. Então a gente tem na Kroton, nos últimos 2 anos, estudado intensivamente essa tecnologia, e não só estudado, a gente já começou a aplicar em alguns casos. Um dos casos que a gente tem aplicado é justamente, que eu comentei no início, né? O aluno ele entra com uma série de gaps, e são gaps distintos, então se a gente precisa endereçar esses gaps num curso de nivelamento, uma tecnologia adaptativa, por exemplo, ela auxilia muito. Porque esse aluno, por exemplo, só para citar um exemplo prático, a gente tem uma matemática, que tem uma série de... Um determinado aluno tem problemas em conjuntos numéricos, o outro já em funções. Então, aquele que tem conjuntos numéricos, eu vou oferecer um conteúdo para que ele estude conjuntos numéricos. O outro que está com problema em funções, são funções. Se eu colocar todo mundo numa sala, o professor vai ter que ensinar vários conteúdos e aquele que não precisava ver nada de funções vai ter que passar por funções, então tornando a aula mais chata, vamos dizer assim, para revisar esse conteúdo. Então a gente tem oferecido essa ferramenta logo na entrada, a gente já está fazendo isso, utilizando alguns fornecedores, e também no processo dele, quando ele egressa da instituição de ensino, a gente tem feito um trabalho nesse sentido, a gente chama fomos até premiados em alguns eventos, a gente chama de desafio, né, ENAD, que é justamente para que ele, durante o curso dele, se ficou algum gap de aprendizagem, ele tem um tempo de revisão e que ele consiga cobrir esses gaps e estudar. E aí acho que é interessante comentar outras coisas da ferramenta. Ela não é adaptativo, tem algumas partes, né? Tem a parte do conteúdo, tem a parte do que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, que é como eu entrego esse conteúdo para o aluno, mas tem uma parte que a gente tem utilizado também nessas ferramentas que a gente chama de gamificação, que isso gera um engajamento muito maior nos alunos, né? Então, você faz isso de que forma? Você dá pontuação, você cria rankings entre os alunos para que eles, à medida que ele vai estudando, enfim, vai acertando questões. No final do dia, o que a gente está buscando é criar um hábito de estudo nesse aluno. A gamificação provoca que ele cada vez mais entre e crie justamente esse hábito e essa rotina de estudo, que no final do dia vai melhorar o resultado dele e aprimorar as deficiências que ele tem. Bem interessante. Bom, de que forma a Kroton pretende alcançar a liderança nesse processo de inovação em tecnologia educacional? Quais são os planos da Kroton nesse sentido? Como eu disse, a gente já tem no nosso DNA a inovação, né? Senão acho que a gente não estaria no tamanho que a gente está, né? Mas o que a gente fez nos últimos meses, né, nós criamos uma área de inovação, hoje eu estou responsável dessa área. O objetivo da área de inovação, tem muita gente que acha que a responsabilidade de inovação é da área de inovação, mas na verdade a inovação está na companhia como um todo. E o nosso grande papel e objetivo é justamente catalisar as iniciativas ou as ideias que estão nas áreas. Então, seja ela de uma forma aportando metodologias para que a gente acelere protótipos e teste isso de alguma forma na companhia, seja trazendo fornecedores do nosso ecossistema de inovação, porque a gente conversa com diversos fornecedores de tecnologia educacional que podem aportar tecnologia
para resolver um determinado problema. Então, o nosso grande objetivo é justamente que a gente acelere mais esse processo de inovação dentro da companhia. E aí, usando o que a gente tem de portfólio aí, em termos de tecnologias educacionais. Você, como especialista, sente que existe alguma peculiaridade muito especial em inovar na área de educação, perto de outras empresas? Não sei, o seu histórico profissional, né? Enfim, se você passou por outras áreas diferentes da educação, mas você sente alguma questão muito pontual? Olha, o que a gente vê hoje é que essa evolução tecnológica, essa velocidade, essa transformação que está acontecendo, quer dizer, hoje as pessoas com cada vez mais acesso a dispositivos móveis, a digitalização do mundo, né? Acho que a gente pode dividir o mundo, tem um Joe Ito do MIT Labs, ele brinca, né, que tem um mundo antes da internet e o mundo depois da internet. Sem dúvida, está certíssimo. O before Christ e after Christ, né? Então é o before internet and after internet. Então acho que essa transformação, essa digitalização da vida das pessoas, isso tem um impacto transformacional também na educação. Então eu acho que a gente começou algumas iniciativas, mas a gente tem bastante coisa ainda para experimentar e para transformar o nosso negócio. O que a gente costuma dizer é o seguinte, que cada vez mais a gente vai ter a digitalização do ensino. O que isso significa? Quanto mais conteúdo eu coloco digital para o aluno, quanto mais eu consigo acompanhar a vida do seu aluno, mais rapidamente eu consigo endereçar gaps, deficiências, mais personalizado eu consigo tornar o ensino para ele. Então, digitalizar o ensino é algo ainda que, assim, a gente tem alguns pontos que a gente faz isso, mas a gente não faz isso de uma forma em todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, acho que tem bastante coisa para vir por aí, né? Nessa implantação dessa área de benchmarking foi feito, de inovação, foi feito algum benchmark em alguma escola ou em outro setor parecido? O que a gente tem feito extensivamente, a gente conversa com, só para você te dar um número hoje, a gente tem mais de 130 empresas de tecnologia educacional ao redor do mundo inteiro, posso dizer do Japão aos Estados Unidos, ao Brasil, em que a gente conversa e conversamos no passado, né, e continuamos conversando agora no presente, que servem como inputs e benchmarks para que a gente evolua o nosso modelo acadêmico. O KLS, como diz, ele já está numa versão agora 2.0, que a gente chama, que já sofreu uma série de evoluções no ano passado, que advindas também dessas conversas. E uma delas, por exemplo, é o próprio ensino adaptativo como ferramenta personalização, tanto de nivelamento quanto no fim do processo de aprendizado do aluno. Tem uma questão aqui na internet que eu recebi do Adriano Santos, mas eu acho que eu já sei a resposta, Adriano. Mesmo assim, eu vou colocar aqui para o Cristiano. Obrigada pela sua participação, viu, Adriano? Ele fala o seguinte: ainda vale a pena cursar a faculdade no exterior ou aqui no Brasil temos boas faculdades? Com a palavra, Cristiano, da Croton. Acho que a gente tem excelentes faculdades. Eu acho que a opção de cursar no exterior também tem outros fatores a agregar, né? Eu acho que, aí falando pessoalmente, né, tem a questão da língua, do aprendizado de outras culturas, etc. A gente não descartaria isso de forma alguma. Inclusive, em algumas instituições nossas da Croton, a gente tem programas que a gente oferece, a gente chama de intercâmbio, né? Um deles, se eu não estou enganado, acho que do próprio Santander, que é intercâmbio para a Espanha, enfim. Eu acho que é extremamente válido e rico você conhecer outra cultura. Eu tive essa oportunidade, não durante meu processo de aprendizado, mas depois que eu me formei, eu morei por alguns anos na Alemanha. E eu acho que aprender outra cultura, ter essa interação em outra língua é extremamente importante na vida profissional. Tá respondido então, Adriano? Muito bem, obrigada pela sua participação, viu? Cristiano, de quais áreas da inovação a Croton deseja se apropriar para se tornar referência no mercado? Tem uma área específica? A gente tem falado em alguns temas hoje, né, de inovação principalmente dentro da minha área, obviamente isso com toda a equipe da Croton, né? Um tema super relevante para a gente é a questão do adaptativo. A gente continua estudando isso, conversando com alguns fornecedores. Esse ano, por exemplo, a gente vai fazer um piloto com a maior empresa, ou pelo menos a empresa de referência em ensino adaptativo, que é a Newton, uma empresa americana. Então a gente está fazendo um piloto com eles.
Tem um tema que a gente está trabalhando bastante, que é o conteúdo digital. Eu comentei uma das soluções aqui, que esse ano a gente vai disponibilizar todo o nosso material didático, material pedagógico, de forma totalmente interativa. A gente chama, quando eu falo interativo, só para ficar claro, né? Normalmente a gente tem, quando a gente pensa no material digital, a gente pensa naquele PDF, né? O PDF é um primeiro nível de digitalização, que a gente chama de LDD, né, que é Livro Didático Digital 1.0. A gente pretende oferecer muito mais do que isso. Então, a gente tem o 2.0, 3.0, até o 4.0, que seria o máximo de interatividade. Mas a ideia é que dentro desse material, esse aluno vai ter acesso a vídeos, vai ter acesso a jogos, vai ter acesso a questões interativas que ele vai poder ver a resposta na hora. Então, assim, a experiência de ler um livro, ela passa a ser totalmente diferente. A gente tem outro assunto extremamente relevante para a gente, outro tema, né, que a gente chama, que é a mobilidade. No ano passado a gente disponibilizou um aplicativo que a gente chama de app Campus, Campus com K, aí de Croton. A ideia é que nesse mundo de mobilidade, todo mundo cada vez mais com o seu device na mão, todo momento consultando, então disponibilizar acesso aos estudantes a toda a vida acadêmica dele, ou seja, como é que está a presença dele em sala de aula, como é que estão as notas dele, então a facilidade dele consultar isso de forma imediata na mão dele já está disponível hoje para ele, e esse ano a gente está ampliando mais as funcionalidades que ele vai ter acesso. E acho que são esses três principais. Tem um pilar, um quarto tema que é relevante para a gente, que é o que a gente chama de social também. Essa parte social, a gente tem feito algumas iniciativas dentro das nossas próprias plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem, mas a gente já tem algo aí para discutir exatamente como é que a gente vai fazer isso. Bom, a geração nascida entre 1980 e 1990, chamada Millennials ou Geração Y, causou realmente grandes transformações aí no mercado de trabalho, na maneira de consumir e também no setor de educação. Esse jovem é autodidata, busca conteúdos relevantes e prefere construir o conhecimento de forma colaborativa, segundo Rodrigo Galindo, presidente do Grupo de Educação Croton, né? Como é que você vê essa mudança, Cristiano? Eu costumo brincar que o milênio é aquele que tem o mundo a um clique, né? Então, assim, se eu fosse resumir toda a característica do milênio, né? A gente enxerga essa mudança já nas nossas instituições de ensino e a gente está preparado para ela, assim, estamos nos preparando sempre, né, em transformação da companhia e inovando com tecnologia. Então, como eu comentei, né, esses temas que nós estamos olhando, né, se a gente pegar um deles aqui novamente, a mobilidade, né? Então, esse milênio ele quer ter acesso à sua nota já, agora, nesse momento, né? Então, a gente disponibilizou um aplicativo para que ele tenha esse acesso. Esse milênio, ele quer estudar, ele quer ser mais efetivo, quer ser mais interativo, ele está acostumado com esse mundo, né, de interatividade. Então, a gente está disponibilizando todos os materiais didáticos de forma interativa, para que ele possa interagir com o livro. Esse milênio está buscando competências específicas que ele quer endereçar de uma forma muito mais personalizada, aí entra o adaptativo. Então, eu acho que todo esse arcabouço tecnológico que a gente olha e estuda e avalia e implementa, né, busca endereçar já essa transformação desse estudante que está entrando nas nossas instituições de ensino. Esse millennial quer fazer a faculdade de 4 anos em 1 ano, é isso? Acho que é mais ou menos por aí. Acho que é mais ou menos por aí. Bom, a inovação é importante para manter o interesse dos estudantes dentro das classes e incentivar o desenvolvimento de novas aptidões entre os docentes. Nós até já conversamos um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria, Cristiano, que você me contasse como é que a Croton entende essa nova era e se esforça para falar efetivamente com os jovens. A gente, como eu comentei aqui, a gente tem um pilar social, o tema social também é importante. A gente já comunica nos principais canais de redes sociais com esse estudante. A gente tem utilizado aí agora, né, o ano passado e ampliando esse ano cada vez mais a questão da mobilidade, né, para acessar esse jovem também. Então, o adaptativo, o próprio ensino à distância com plataformas para que ele interaja diretamente, acho que isso já fala a linguagem do jovem. Eu acho que isso é um trabalho contínuo, né? Esse ano, como time de inovação, a gente tem puxado
algumas atividades também que a gente chama de User Experience, né? Nós queremos melhorar a experiência do usuário nas nossas ferramentas, então a gente tem estudado isso, olhando sobre a ótica central o aluno, né? Então como o aluno pode interagir de uma forma mais fácil nas nossas ferramentas, nos portais, já olhando sobre a ótica dessa nova linguagem do aluno. Então, acho que isso é um processo contínuo, a gente já começou, já faz isso e tende a estar cada vez mais próximo desse novo aluno aí, né? Que interage de uma forma diferente. E quanto aos cursos? Eles são mais tradicionais ou eles são voltados para a realidade de determinada camp? Ou como é que... Você, antes da nossa entrevista começar, você estava comentando que existem estudos para direcionar os cursos, enfim, para verificar a necessidade dos alunos. Conta um pouquinho como é que funciona isso. Então, o MEC, o nosso regulatório, né, ele exige, tem uma série de regras por trás de um curso, né, quando você monta o curso e disponibiliza esse curso para os alunos. Então, assim, se você pensar sobre essa ótica, você fala assim, pô, mas o curso da Kroton é tradicional, porque é o curso de administração, então, para dar um exemplo. O que a gente fez de diferente, pensando nesse sentido, e como eu comentei, a gente saiu do nosso modelo acadêmico KLS, agora 2.0, a gente está olhando sobre uma ótica de competência. Então, o que significa isso na prática? Uma disciplina, ela passa a ser formada por um conjunto de competências. E todo o conteúdo que eu disponibilizo para o aluno, seja de forma digital, seja o professor que vai depois passar esse conteúdo para o aluno, ele está atrelado a um conjunto de competências. Esse conjunto de competências, como é que ele nasce? Ele nasce a partir da necessidade do mercado de trabalho. Então a gente olha para o mercado de trabalho, você tem esse conjunto de competências, a partir do conjunto de competências que eu construo a disciplina. E com o Conecta, lá na frente, que eu comentei, a gente consegue alimentar esse sistema dizendo, poxa, meu aluno está formando, não está conseguindo aderir a essa vaga que ele se candidatou, porque ele ainda tem alguns gaps de aprendizagem, ou provavelmente porque aquelas empresas daquela região estão exigindo algumas competências que não foram ensinadas. Então é hora de olhar de novo para o meu currículo e atualizar essas competências, que provavelmente gerarão outros conteúdos ou uma atualização das disciplinas no modelo acadêmico todo. E o aluno percebe isso, obviamente, tem essa percepção, né? Exato. De que existe um estudo, enfim, todo um processo para facilitar esse ingresso aí no mercado de trabalho. Exatamente, acho que o portal Conecta é a forma mais tangível que a gente tem hoje, prática, né, de mostrar isso para os nossos alunos. Bom, muitos educadores reclamam que as crianças e os jovens de hoje não gostam de ler, embora tenham o hábito de passar horas e horas navegando na internet. Cristiano, o que precisa ser feito para integrar, você como profissional de inovação, integrar a tecnologia e a educação? Esse tema é o que a gente chama de engajamento, né? A pergunta de $1 milhão? A pergunta de $1 milhão, é engajamento do aluno. A gente usa algumas tecnologias e ferramentas hoje para aprimorar esse engajamento. Uma delas que eu citei aqui é a gamificação. Então, o aluno, criar o hábito de estudo não é algo fácil, né? O estudante, vamos assim, por premissa, ele é preguiçoso, né? Nós somos estudantes, a gente sabe da procrastinação, né, de ser estudante. Então, o que eu vejo que ferramentas como, por exemplo, a gamificação é algo extremamente relevante para que ele crie esse hábito. Então, esse é um formato que a gente busca. Outro formato, o material, como eu comentei aqui, de livro, de leitura, ele pode ser muito mais rico hoje com as tecnologias que a gente oferece. Então, oferecer um material interativo, que eu posso comunicar e interagir com esse material, com realidade aumentada, com vídeo, com imagens, com links, isso traz o aluno a uma experiência nova de leitura. Então, a busca por esse engajamento, eu acho que a tecnologia veio realmente para ajudar e a gente está bem antenado nesse processo. Essa seria a sala de aula ideal na visão da Kroton? Olha, a sala de aula ideal, o que a gente vê de sala de aula ideal, né? No ensino presencial, né, que o aluno vá para a sala de aula, né? Não estou falando do EAD, comentamos bastante, mas o que é o ideal? O ideal é cada vez mais a gente ter a digitalização da vida desse aluno para que o papel do professor ele transcenda só o momento de transferir um conteúdo ou explicar um determinado conteúdo. Porque o conteúdo, de alguma forma, o aluno tem acesso. Ele tem acesso na internet, ele tem acesso no YouTube, ele busca diversas ferramentas, inclusive nós disponibilizamos esse conteúdo
de forma antecipada antes dele ir para a sala de aula. Então, acho que o grande papel de ter a vida desse aluno digital, onde é que ele está tendo dificuldade, ele clicou, assistiu ou não assistiu aquele conteúdo, quanto tempo ele ficou para aprender determinado conteúdo, ou se ele está com alguma dificuldade, é justamente tendo essa informação, que a gente chama aí de BI ou Big Data, né, dos estudantes, ele pode, quando entrar em sala de aula, aproveitar o momento mais rico que ele tem com o aluno, que é essa interação que ele tem pessoal com o aluno, de promover outras atividades, seja ela com grupos, né, para endereçar problemas ou desafios, seja ela para resolver determinadas questões em grupos diferentes, que têm dificuldades diferentes. Então, acho que a sala de aula ideal é a sala de aula digital, né? Não no senso de que eu preciso colocar uma lousa digital, preciso colocar um conteúdo digital para mostrar para o aluno. No senso que eu preciso acompanhar a vida desse aluno e ter informações do que efetivamente eu posso fazer com ele, ou que gaps eu preciso endereçar com ele. O que a gente tem visto também é cada vez mais um ensino com base, e aí pensando no milênio, com base em desafios, né? Então, aproveitar esse momento em sala de aula e desafiar o aluno em coisas que ele realmente se sinta engajado, né? Então, eu acho que tem bastante coisa bacana que não é simplesmente digitalizar, novamente, né? Digitalizar uma... Não, o Big Data educacional que você colocou, eu achei super apropriado. Quer dizer, trabalhar essas informações, exato, né? Para poder entregar mais para o aluno. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Então, assim, isso o professor, ele tendo antecipadamente acesso a essa informação, ele sabe indivíduo a indivíduo na sala de aula, onde é que ele tem deficiência, ele consegue conversar com esse aluno de uma forma bem mais assertiva, né? Então, acho que esse é o futuro da sala de aula, né? É uma sala de aula mais personalizada, no senso que o professor ele tem de antemão acesso à informação dos alunos e o aluno tem de antemão acesso às informações do conteúdo. Genial, muito bom, Cristiano. Bom, a gente está chegando ao final já da nossa entrevista, gostei muito do nosso bate-papo, mas antes disso eu quero dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete. Vamos lá, no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje foi: você acredita que concluir o ensino superior está mais acessível nesses últimos anos? 0% disseram não, pois ainda há concentração de ofertas e pouca interiorização das vagas. 33% disseram sim, porém a qualidade de alguns cursos deixa a desejar, reduzindo o impacto das medidas de inclusão. E a maioria, 67%, diz sim, pois há programas educacionais que facilitaram o acesso das classes C e D em universidades privadas. Interessante o resultado, né, Cristiano? O que você achou desse resultado? Eu acho que é isso mesmo, acho que hoje... Assim, a busca por qualidade é algo contínuo também nas empresas, não é diferente para a Kroton. A gente tem uma gestão muito responsável, a gente tem um foco em qualidade acadêmica muito intenso, né? O KLS, acho que eu comentei aqui, o Kroton Learning System, ele é evolutivo, então a gente está constantemente buscando aprimorar essa questão da entrega e da qualidade acadêmica. O aluno hoje, acho que com a diversificação das instituições de ensino, com a diversificação dos modelos, que acho que a gente estava falando bastante aqui sobre o EAD, né? Ele tem opções de estudar, então acho que o acesso ele realmente ele se ampliou. Se a gente pega o nosso EAD, hoje a gente está presente praticamente no Brasil todo, né? Somos aí mais de 500 polos, mais precisamente 800 polos distribuídos no Brasil. Então, um aluno muitas vezes que estava numa região longínqua, que para ter acesso a uma universidade ele teria que deslocar ou até se mudar da cidade sua de origem, hoje ele com um polo e uma ferramenta, um acesso à internet, ou seja, um computador, ele consegue ter acesso à educação. Então, realmente, eu acho que o mais bacana disso tudo é o papel transformacional, né? Social transformacional na vida dessa pessoa que estava lá distante, tendo acesso agora, adquirindo novas competências e habilidades e tendo acesso ao mercado de trabalho, possivelmente ele não teria sem esse aprendizado. Cristiano, obrigada pela sua participação. Estou muito feliz com o nosso bate-papo, ainda mais por falar de educação, né? Que é um tema tão importante para a gente, atualmente para o Brasil.
e com uma empresa assim tão importante, né? Com tanto sucesso como a Kroton. Parabéns, obrigada pela sua visita, viu? Casa é sua. Legal, obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de falar aí em nome da Kroton, de estar com vocês e bater esse papo super bacana. Obrigado. Obrigada e sucesso. Bom, vamos lá. No dia 16 de abril, a Urban Systems participará do evento de inteligência de mercado do Secov de São Paulo. O tema desse ano é como transformar inteligência de mercado em vendas. O evento ocorre a partir das 10 horas da manhã na sede do Secov de São Paulo e contará com palestra de Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. Você encontra mais informações no site www.secov.com.br. O Urban View de hoje chega ao fim, obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima quarta-feira, que vem, dia 22 de abril, às 17 horas. O nosso tema, o aumento da produtividade no mundo pós-moderno. E teremos a participação de Oriana White e Isis de Palma, organizadoras do evento Refletir Brasil. Você encontra mais informações no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Até lá!